Prefeitura Municipal de Belfor Roxo, Secretaria Municipal de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Vídeo documentário: A Cultura e a Economia. Olá! Você já parou para pensar sobre a importância da cultura? Já refletiu sobre o que é cultura? Bem, a cultura é um conjunto de crenças, valores, é o modo de vida, é a forma de ver o mundo de um povo, de um indivíduo. E também é o que o ser humano produz, por exemplo, agricultura, piscicultura e por aí vai. Nos trazem suas visões acerca do tema o economista Mauro Osório, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também membro e um dos principais articuladores do Fórum de Reitores das Instituições Públicas do Estado do Rio de Janeiro, a FRIPERJ, que reúne atualmente 10 universidades e institutos fluminenses. Também participa o historiador, gestor cultural e professor Paulo Reis. Em suas falas, nos trazem considerações sobre a autoestima na estratégia de desenvolvimento e na cultura, os desafios de se pensar a cultura, a economia da cultura, a importância de fortalecer a prática cultural nas periferias e assim beneficiar o todo. E também nos trazem uma fala sobre o quanto é importante as leis de incentivo, as leis de fomento culturais. Não há estratégia de desenvolvimento, sem autoestima. Isso aí é uma coisa muito clara, quer dizer, tem um autor americano, Albert Hirschman, que coloca isso muito claramente, que a autoestima é fundamental para o desenvolvimento. O Nelson Rodrigues, que foi um jornalista, escritor, apaixonado por futebol, ele dizia que o Brasil tinha complexo de cachorro vira-lata. E quando a gente perde a Copa do Mundo em 1950, ele falou que o Brasil só ganharia a Copa do Mundo quando tivesse com autoestima elevada. Curiosamente, nós ganhamos pela primeira vez em 1958, período da Bossa Nova, cinema mais novo, autoestima muito elevada, anos dourados, a cultura muito forte, E então, é claro que para a Baixada Fluminense ter uma estratégia de desenvolvimento, a cultura ela é fundamental, ela é horizontal, ela perpassa todas as áreas, ela tem que estar articulada com a política de industrialização da região, com a política também de esportes, de turismo, quer dizer, tem várias áreas lá que podem ser turísticas, de preservação ambiental. Um novo estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, calculou o impacto econômico da Lei Paulo Gustavo no estado do Rio de Janeiro e concluiu que a cada R$ 1 gasto retornam R$ 6,51 para a sociedade e para os cofres públicos. Esse tipo de estudo é muito importante porque traz uma luz acerca de políticas públicas sobre a cultura. Pensar a cultura é um grande desafio, E a economia da cultura é um desafio maior ainda, Porque a gente tem muito curioso nessa área, Porque a economia da cultura é algo muito recente, que está sendo pensado, Primeiro, até as pessoas falam muito quando dizem economia da cultura, mas na verdade está querendo dizer economia da arte, da dança, da música, do teatro, do audiovisual, porque se a gente for pensar cultura como nós, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, pensamos, é um termo muito aberto, muito amplo. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que produz colã para o balé, ela está dentro da indústria da cultura ou está fora da indústria da cultura? A indústria têxtil. Quer dizer, e a gente tem outros exemplos para ser dado dentro dessa complexidade que é pensar a economia. Então, assim, a economia da cultura, tendo uma leitura como a economia das artes, espetáculos, shows, um vídeo que seja, um filme, um clipe, pensar isso, a gente tem que pensar toda uma cadeia produtiva em torno disso. E isso é muito positivo. A gente tem a geração de emprego, de renda, em relação a esses espetáculos, de entretenimento, de cultura, como a gente fala, ou melhor, de artes. E isso para regiões periféricas, e aí a gente pode citar aqui
que no Rio de Janeiro, na região metropolitana, a gente tem 2 circuitos, né? O circuito Zona Sul, que a gente chama, né? Que é o circuito Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, Tijuca, Niterói, e o circuito ali mais periférico, que é Zona Norte, Zona Oeste, Baixada, São Gonçalo, né? E dentro desses 2 circuitos a gente tem economias distintas das artes, né? Por exemplo, na região da Baixada Fluminense, Zona Norte e Zona Oeste, um determinado show, né, de um cantor vai ter um peso econômico importante para aquela região, que é uma região desindustrializada, tem pouca indústria, né, tem um comércio, mas um comércio que gera baixa renda. Então, um espetáculo pode ser um grande gerador ali de fomento, né, de emprego, de renda. Bom, quando a gente olha e compara a periferia metropolitana, e particularmente a Baixada Fluminense, com as outras regiões metropolitanas do Sul-Sudeste, a gente vê que a nossa Baixada Fluminense ainda tem muito pouca oferta de emprego, muito pouca estrutura produtiva, né? E ela tem potencialidade para crescer muito. O que acontece é que quem mora na Baixada acaba tendo que vir trabalhar na cidade de Janeiro, com transporte muito precário, ela não consegue ver a família direito, a produtividade do trabalho também cai. Então, a região do estado do Rio de Janeiro, as regiões que merecem mais prioridade é a Baixada de São Gonçalo. E aí você precisa ter uma política de investimento em infraestrutura, né, para as empresas poderem se instalar lá. E as empresas, quando elas vão se instalar, elas querem saber se tem cidade organizada. Senão elas podem, por exemplo, preferir ir para o Médio Paraíba, ou ir para o interior de São Paulo, ou de outras regiões do país onde esteja isso organizado em melhores condições. Então, para a gente atrair empresas, a gente também precisa ter uma cidade organizada. O que é isso? Vai ter infraestrutura, não vai ter, quando chover muito, não vai estar morrendo gente, não vai estar alagando tudo, precisa ter escolas de qualidade, precisa ter cultura. Porque, na verdade, quando as empresas vão se instalar lá, querem saber onde é que tem um teatro para os meus funcionários irem, tem um cinema, né? Tem biblioteca, tem livraria, enfim, tem atividade cultural, tem escola de qualidade. Então, para atrair empresas também, o aspecto cultural, além da autoestima, né? O aspecto cultural e o aspecto da infraestrutura e da qualidade de vida urbana é fundamental para empresas poderem se instalar lá, gerar emprego para quem já mora lá e também os empregados que eles trouxerem de fora também poderem ter qualidade de vida. Ao pensarmos a cultura sob o ponto de vista da educação, por exemplo, a gente tem que imaginar um tripé, né? Educação, esporte e cultura. E aí vamos focar na cultura. Se faz cada vez mais necessário, principalmente nas escolas, que haja um trabalho mais massivo no campo da cultura, né? Principalmente no campo das artes, né? Aulas de teatro, música, dança, até de audiovisual, vídeo, o celular, por exemplo, né? O celular é tanto um instrumento de comunicação, entretenimento, como também um instrumento de educação. E a gente tem que encarar o celular não como um inimigo, aí falando como professor, né? Não como um inimigo em sala de aula, mas como um aliado. Porque o aluno está ligado no TikTok, ele quer fazer o seu vídeo, ele quer cantar uma música, fazer uma dança. E a escola pode ajudar isso, a fazer com que essa cultura, essa arte chegue nas regiões periféricas, chegue lá na ponta, nas comunidades. Isso não é difícil de fazer, não requer uma mágica. A gente já tem profissionais que trabalham ativamente nisso, né? Isso é muito importante, porque gera autoestima. Tem um economista chamado Albert Hirschman, infelizmente já falecido, que ele dizia o seguinte: o desenvolvimento econômico ele se dá por uma série de questões e precisa se dar um start. E esse start, ao ser dado, principalmente a gente tem que observar a questão da autoestima do povo. Sem autoestima, a gente se perde, né? Não é só economicamente, culturalmente. Então a autoestima está muito ligado a isso, né? Voltando ao exemplo do TikTok, você filmar ou ser filmado dançando ou fazendo uma música e postar isso nas redes e ganhar 10, 20, 30, 100, até 1000 likes, é maravilhoso, porque você está trabalhando a autoestima daquela criança, daquele adolescente, ou mesmo de um adulto. O passinho, por exemplo, que foi tombado como patrimônio imaterial no Rio de Janeiro, é um grande exemplo disso. E o passinho nasce aonde? Nas regiões periféricas da cidade. Estão fazendo cultura. Assim como o funk
é cultura também. Quando você canta sobre a sua comunidade, isso é cultura. Você está demonstrando para o mundo o lugar onde você vive, o seu lugar de pertencimento. Então a cultura nesse sentido é maravilhosa. E linkando isso com educação, a gente consegue resultados muito positivos. Eu acredito muito que educação, cultura são assim ferramentas essenciais para a gente libertar a nossa sociedade aí desse obscurantismo que vivemos hoje, da falta de leitura, da falta de apreço mesmo ao outro, à vida, de você mostrar, ser mostrado, de você observar os outros, de você parabenizar as pessoas que estão fazendo cultura, que estão aí, né, não expondo, né, mas demonstrando um pouco da sua arte, um pouco do seu talento. Você ter vida cultural na Baixada é muito importante, porque ativa também a economia. Quer dizer, se o camarada mora em Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo, enfim, qualquer dos municípios da Baixada, e para ele participar em um teatro, em um cinema, ele tem que sair da Baixada, vir para o Rio de Janeiro, ele vai acabar ficando em casa e vai acabar não gastando dinheiro. Se eu passo a ter uma vida cultural na própria Baixada, em praças também, teatro, todo tipo de música, né? Chorinho, samba, né? Enfim, quer dizer, os diversos tipos de expressão cultural, inclusive aos espaços livres, ao ar público, isso leva as pessoas a circularem, leva a consumir e leva também para fora da Baixada Fluminense uma visão muito positiva que também pode atrair empresas e melhorar a qualidade de vida e melhorar o conhecimento. Quer dizer, a questão da cidadania, né, é muito importante. Tem um livro chamado sobre a Itália, em que ela comparava as regiões da Itália, e a Itália Central, onde as pessoas têm mais relações de convivência, mais relações horizontais, mais atividades culturais, ela, por exemplo, é muito mais desenvolvida do que o sul da Itália, que está tomado por milícia, está tomado por máfias, e isso acaba prejudicando a vida cultural, a vida social, a vida das famílias, a vida da sociedade que mora na região. Então é interessante a gente pensar essa economia da cultura para regiões periféricas, né, como algo assim positivo, tanto no aspecto econômico como também no aspecto da cultura mesmo, né? Do fazer da cultura, de ter um entretenimento para as pessoas, de ter espetáculo para as pessoas assistirem. Então é sempre muito positivo, melhora muito a autoestima, né? Quando a gente tem uma determinada prefeitura, um determinado governo que investe massivamente em cultura nesse sentido, é sempre um gerador de bem-estar no município, é sempre um gerador de coisas positivas, né? Então você tem, por um lado, a economia estrito sensu, emprego, renda, né, e toda a cadeia produtiva, e por um outro lado também você consegue agradar a população no sentido que ela se fixa no território, acaba se fixando mais no território por conta de você ter aí um circuito interessante de fazedores de cultura. Então pensar nesse sentido é de grande relevância. É muito importante ter estímulos à cultura, né, por todos os benefícios que nós já colocamos aqui. Nesse sentido, recente, como o Aldir Blanc, grande músico, o Paulo Gustavo, né, uma pessoa maravilhosa, grande comediante, né, os dois não deixaram nessa barbaridade aí que foi a Covid, mas tem esses legados que são essas leis e que merecem ser estimulados. Nos últimos 2 anos, né, isso aí é uma nota importante que a gente deve dar, nos últimos 2 anos, a gente vem vivendo uma retomada do campo da cultura, né? Principalmente a partir de editais vindos do governo federal. É isso. Esse ano a gente teve a aprovação da Aldir Blanc, né, que é uma lei que virou lei, que era de caráter emergencial, agora é permanente. A gente tem a Paulo Gustavo, que é mais voltado para o audiovisual, entre outras, como Petrobras, empresas públicas como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que possuem editais de fomento à cultura. Isso é muito importante, porque esses recursos, eles chegam até a ponta, chegam até o fazedor de cultura, e são super democráticos, porque são editais de livre concorrência. Então isso é muito positivo para a cadeia produtiva da cultura, porque você envolve uma série de pessoas e em um único contemplado você tem cerca de 5 a 10 pessoas ali que vão ser remuneradas, que vão receber. Isso fomenta, por exemplo, o processo de formação de pessoas para o audiovisual, para a dança. Aí a gente fala, por exemplo, de dança, de teatro,
você tem a pessoa que monta o palco, iluminação, som. Isso tudo são trabalhadores técnicos da cultura. E essa cadeia produtiva, ela se ativa a partir do momento que você tem recursos. Então, esses recursos federais, eles estão chegando numa boa hora. Eles estão fazendo com que haja um salto na produção cultural sem a gente ter uma intervenção política direta, porque são editais abertos. Então, isso é muito positivo. E é uma política que deve ser permanente, é uma política que tem que encontrar no Estado e nos municípios uma boa acolhida. A gente tem que ter editais municipais, editais estaduais, além dos editais federais. E fica a dica aí para os empresários também. É importante investir na cultura. Cultura é tudo. É importante, quer dizer, as prefeituras da Baixada, articuladas ao governo do Estado, ao governo federal, ao setor privado, implantarem políticas culturais articuladas, integradas, e com certeza os incentivos fiscais eles têm um papel fundamental nisso, e também crédito. O Brasil, o juro ainda é muito alto, a gente precisa baixar essa taxa de juros no Brasil, que é estruturalmente alta, para ter esse conjunto de coisas, ou seja, uma política cultural. Quer dizer, como tem o Sistema Único de Saúde do SUS, a gente precisa ter o Sistema Único da Cultura, articulando o governo federal, o governo estadual, as prefeituras, o setor privado, e está alavancando cultura, está gerando alegria para a população, conhecimento, né, e autoestima.